Nunca Mais Abismos, que reúne uma série de performances criadas por artistas com deficiência ou artistas DEFs, que é um termo escolhido pelo próprio projeto. É no Sesc Pompeia a partir de amanhã, em São Paulo. Nós vamos entender tudo, porque nós estamos aqui com o idealizador do projeto, o Edu O, que é artista da dança, performance, teatro, pesquisador, professor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, diretor do Grupo X de improvisação em dança. Oi, Edu, boa noite, bem-vindo. Oi, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, muito bacana. Explica pra gente, vou deixar para você explicar o conceito e como é que é, né, o espetáculo Nunca Mais Abismos. Aliás, antes de mais nada, já vamos começar pelo título, né? A que abismos você se refere? Então, Nunca Mais Abismos surge da minha pesquisa de doutorado. Eu sou uma pessoa com deficiência, então, desde muito tempo eu convivo com o olhar coitadinho, o olhar de tragédia sobre mim, sobre minha condição, e era algo que não correspondia à minha vivência. Assim, eu sempre conto uma história que na infância eu brincava de bicicleta. Então, como é que eu tive paralisia infantil? Eu não ando e brincava de bicicleta. Minha mãe me colocava na bicicleta e saía empurrando. Então, eu fui entendendo que existiam diversas maneiras de fazer as coisas, de existir. Então, que brincar de bicicleta não é um privilégio de quem pedala, por exemplo. E na minha pesquisa de doutorado, e obviamente também na minha experiência, o tempo inteiro que eu ia lendo sobre a história das pessoas com deficiência, a história da deficiência, sempre traziam uma das grandes referências da nossa história é lembrar dos abismos gregos, onde eram jogadas as crianças que nasciam com alguma deformidade ou alguma deficiência, mas a ideia de deficiência que a gente tem hoje não era a mesma, bastava ter algum dedo grudado no outro, nascer assim, e... Jogava no Tá tudo abismo? ok? Tá dando umas travadas aqui. Jogava Eu estou no hotel, então a internet está um pouco Hum. complicada, me desculpem. Mas as crianças eram jogadas nos abismos gregos, quando nasciam com algum tipo de deficiência ou deformidade. E aí eu fui também encontrando outras fontes que diziam de outras histórias, que contavam desde a pré-história, quando pessoas idosas ou pessoas que eram acometidas de algum acidente, até pelos predadores, havia toda uma comunidade que se juntava, e a gente também tinha funções de cuidar das crianças, de alimento, de produzir. Tem uma pesquisadora que fala também da acessibilidade nos próprios templos gregos. Então, essa história única que nos conta sobre a tragédia e os problemas da deficiência, eu fui entendendo que a gente pode, obviamente, um projeto político de discriminação, e a gente pode recontar essa história. Então, Nunca Mais Abismos junta diversos artistas com deficiência para recontar essa história a partir do que a gente identifica como nossos abismos pessoais. Então, a gente, em rede, somos 10 pessoas em cena, e como a gente, na construção de redes, a gente vai estabelecendo outras narrativas. E o trabalho não é um espetáculo, é uma ocupação performática onde a gente fica durante 4 horas no galpão do Sesc Pompeia, e o público pode chegar e sair, ficar com a gente. É um espaço de convivência, é um espaço onde as pessoas podem interagir com a gente, inclusive, e aí, de um determinado momento, emergem pequenos solos, essas histórias pessoais no meio dessa história coletiva. Então, identificando também os indivíduos dentro do que se estabelece como uma ideia de deficiência, pessoa com deficiência, de uma forma hegemônica. Então eu usei o termo espetáculo, não é. Vocês estarão lá no galpão do Sesc Pompeia e as pessoas, por 4 horas, fazendo as performances, né? Isso, tem uma performance coletiva, onde a gente vai transformando rotinamente. Então, quem vai, por exemplo, amanhã na estreia, no último dia, o galpão
galpão vai estar completamente transformado. Então, é também dizer que a nossa em 7 tem essa performance coletiva. Edu, conseguiu. Oi. peraí, que deu uma travada boa. Eu acho que nós estamos pensando aqui que acho que a gente vai ter que fechar sua câmera. Quem sabe use menos internet e vai só com áudio. Peraí que o Ronaldo Mendes vai dar um jeito aqui. Ele fecha a sua imagem. Entendi. Você consegue fechar aí, Edu? Que aí acho que exige menos internet, fica só no áudio. Melhor. Joia. Tá bom, muito obrigado. Não, imagina. Você vai dando um jeito aqui ao vivo. O ao vivo é maravilhoso. Já estamos sem a imagem? Então vamos lá. Você estava explicando esse conceito da ocupação, né? Vocês ficam lá no galpão do Sesc Pompeia, as pessoas vão, na medida em que estiverem passando por ali, vão entrar em contato com vocês. São 10 artistas com deficiência e estarão fazendo performances. Aí você estava explicando como é que é. Isso. Na verdade, somos 8 com deficiência, tem um intérprete de Libras e Thiago Cohen, que é um artista sem deficiência. A intérprete é Cíntia. E nós somos Estela Lapone, eu, Jânia Santos, Jéssica Teixeira, Moira Braga, Ariadne Antico, Elenilson Soares. É uma equipe muito grande, muito feliz de estar. Então, aí a gente está a partir das 17 horas no galpão, exceto aos domingos, que abre às 15, porque o Sesc fecha mais cedo aos domingos, né? Então, quando a gente abre a porta do galpão do Sesc Pompeia, a gente está numa performance coletiva, transformando aquele espaço com escritas, com fotografias, enfim, a gente vai transformando todo o espaço do Sesc, como eu tinha dito. Quem vai na estreia e se for acompanhando e chega lá no último dia, no dia 10, que é quando a apresentação, né, o projeto encerra, o galpão vai estar completamente diferente. E aí, a partir das 19 horas, mais ou menos, tem pequenos solos que contam essas histórias individuais. E nos domingos às 17 horas, são os solos. As histórias individuais, cada artista vai contar a sua própria história ou alguma narrativa específica de cada artista? Isso, estou falando de história porque a gente identifica o que são os abismos pessoais. Por exemplo, a minha, o nome é A Foto Mais Bonita do Mundo. Eu conto a história de uma foto que eu passei a vida toda achando que era a mais bonita que eu tinha quando era criança, e fui identificando os abismos que tinha naquela fotografia, que era eu sozinho numa festa de aniversário, que eu passei sozinho o tempo inteiro, e a foto é o único registro que me faz existir ali. E aí a gente cria, depois disso, uma festa de aniversário para essa criança que eu fui, e a gente sai em cortejo, festejando. Enfim, então a gente olha para os nossos abismos e cria estratégias de nunca mais cair neles. Entendi. Nossa, que interessante. O seu, então, é uma fotografia que você gostava da fotografia, até que você entendeu que você estava solitário nessa fotografia, é isso, Edu? Isso, eu sempre olhava para essa fotografia, eu criança, sentado no sofá, e dizia, sempre me achei lindo ali, achava que era a foto mais bonita mesmo do mundo. E aí eu peço também para as pessoas que estão refazerem a foto mais bonita, porque hoje a gente pode recontar essa história, e aí eu agora, junto com essa turma toda junta de mim, a gente recria a foto mais bonita e refaz. Então, a foto mais bonita se transforma nesse agora que eu sou, junto com o meu bonde, junto com a minha turma. Sim, porque você estava solitário naquele momento, naquela festa, por causa da deficiência. Isso, porque os acharam que era melhor ficar sozinho na sala, e a festa acontecia toda no lado de fora. Então eu não vi o bolo, não vi a decoração, cantei parabéns sozinho pelo som que entrava pela janela. Que isso? E aí, seu Florisvaldo, que é era o fotógrafo mais famoso da cidade, passou na sala, e aí eu pedi para ele fazer uma foto minha. E aí eu, fazendo terapia, fui identificando que naquele momento era uma forma de eu dizer, eu existo, eu também estou aqui. Essa festa é minha, inclusive, né? Exatamente. Então, como essa festa é minha, eu estou fazendo essa festa agora no Nunca Mais Abismos, porque a ideia não é trazer de novo a narrativa triste ou trágica da deficiência, mas de como a gente olha para esses abismos e
reconta. Eu não quero que essa história do menino fique registrada. Eu quero que desse menino que eu sou agora, desse homem que eu sou agora, junto com essa turma, que a gente vai criando essas redes de segurança, de apoio. Então, tem acessibilidade. O projeto é uma Rilexia de Performance, que é uma proposta que já existe desde 1990, lá no Reino Unido, mas aqui no Brasil eu nunca ouvi falar, que se assemelha a uma instalação, mas só que a base e o princípio toda é acessibilidade. Então, a gente tem uma consultora de acessibilidade acompanhando o projeto desde o início, que é a Tamile Vieira, audiodescrição, Libras, a ambiência também, tanto de iluminação quanto de som, é pensada em pessoas neurodivergentes ou que tenham hipersensibilidade. A gente tem o que a gente tem chamado de pequenos casulos, que são cabaninhas, aquelas que a gente faz de lençol, onde a pessoa que está se sentindo muito hiperestimulada pode entrar para se autorregular, para se acalmar, para se tranquilizar. Então, a gente pensa nas diversas deficiências mesmo. E o próprio elenco tem muitas pessoas com diversas deficiências. Então, a gente entende que um projeto desse modifica, inclusive, as estruturas das instituições. A gente estreou no festival na Alemanha, em 2022. Ano passado estávamos na Bienal Sesc de Dança, em Campinas, e agora no Sesc Pompeia, de uma forma grandiosa, onde a gente está tendo regularmente reuniões com o pessoal para falar de acessibilidade, do conceito, atualização dos conceitos da deficiência, entender a acessibilidade fora dessa chavinha de favor, de hipercuidado, de hierarquia, porque às vezes o sentido de inclusão e acessibilidade recai na hierarquia da pessoa sem deficiência sobre a pessoa com deficiência. E, na verdade, a gente está querendo equalizar ou reverter essa ideia. Então, o projeto todo traz sutilezas que não são legendadas, entende? Por exemplo, o galpão é patrimônio histórico, né? Então a gente não podia fazer as modificações que a gente faz nos tijolos de Lina Bobardi. A gente tem brincado lá, eu até brinco, eu não quero ver nenhum tijolo de Lina, porque o patrimônio histórico, inclusive, se apega nessa coisa de ser histórico, e não, aqui no Brasil, sobretudo, né? E aí a acessibilidade fica aquém, ou seja, as pessoas que estão vivendo a história de agora não podem participar do que foi a história, do que é histórico, porque a acessibilidade não tem. Então eu falei, não quero que esse patrimônio histórico, né, se sobreponha, porque ele é um abismo para a gente. Então a gente vai se sobrepor a eles, e aí a gente... Opa, perdemos o Edu? O Edu? Tem uma... Oi? Oi. Alô? Você estava dizendo que vocês não querem que que o patrimônio histórico se sobreponha, que vocês vão se sobrepor a eles. E aí acabou. Isso. Foi aí mesmo, acabou na hora certa. Entendi. Então vocês fazem essa ocupação ali no galpão do Sesc Pompeia, que é um local de Lina Bobardi, né, criado por ela, e fazem intervenção nesse espaço, né, a partir da perspectiva da deficiência física. Física não, de todas as deficiências. Ah, sim, de todas. E aí inclui neurológica, é isso? Isso, visual. Tá, entendi. Alô? Tá complicada aqui a Nós nossa temos conexão. Surdo. Tá, entendi. Acho que não vai dar, hein? Vamos tentar por telefone agora, então, a conexão com o Edu O, que é artista e idealizador da ocupação, não é um espetáculo, é uma ocupação do projeto Nunca Mais Abismos, que reúne artistas com deficiência, ou artistas DEFs, que é o termo que o projeto escolheu. Aliás, eu quero saber com ele também sobre esse termo, artista DEFs. E além dessa, vou até dar o servição aqui para quem estiver em São Paulo, no Sesc Pompeia, começa amanhã. Então, entre 1º e 10 de março, de quinta a sábado, das 17 às 21 horas. Mas não precisa chegar às 17 e sair às 21. Como é uma ocupação,
e fica ali no galpão do Sesc Pompeia. Então, quem estiver passando por ali vai ver a performance desses artistas. No domingo, o horário é mais cedo, né? Porque o Sesc fecha mais cedo, das 15 às 19. Temos o Edu? Agora por telefone, hein? Vamos ver se agora por telefone fica melhor. Bom, Isso. Edu, aliás, me explica aqui o termo muito bom, aliás, artistas DEFs. É melhor do que artistas com deficiência? O termo deficiência não é bom, é isso? Não, na verdade, DEF é um termo apresentado pela artista e pesquisadora DEF Carolina Teixeira, que é de Natal, que na verdade é uma maneira de nós nos afirmarmos. É a gente que decide como a gente gostaria de ser chamado, como a gente age, sobretudo de uma forma geral, mas quando a gente fala cultura DEF, artista DEF, é para demarcar também uma diferença até da arte inclusiva, porque recai ainda em um lugar assistencialista, institucional. Então, quando a gente tem estabelecido os artistas DEF, é porque indica também que esteticamente, politicamente, uma atitude, uma ação, não só de manifesto, mas de afirmação de uma outra lógica que não é essa hegemônica, que, né, jogam esse olhar ultrapassado sobre nós, e que somos nós que estamos tomando as rédeas, inclusive dos termos que a gente gostaria de que se referissem a nós. Sim. Deixa eu ver se eu entendi, então. Artistas DEFs, vocês criam uma estética própria, independe de concessões, vamos dizer assim, quer dizer, é uma outra... vocês criam a estética de vocês, é isso? Na verdade, assim, a presença da pessoa com deficiência e do artista com deficiência já impõe novas metodologias, novas práticas, refaz determinados conceitos, né, ressignifica. É só uma afirmação do que já somos. Porque, isso aí dentro da minha perspectiva, obviamente, de pesquisa, o que se estabelece como dança inclusiva, quando eu falo isso, eu até queria saber como é que você imagina uma dança inclusiva, por exemplo, quais são as imagens que tem. Então é algo que reduz a gente. Quando a gente se afirma enquanto artistas DEF, a gente está afirmando que nós transformamos. E nós somos... A gente tem falado, eu, Estela Lapone, Moira, alguns artistas, Jéssica Teixeira, alguns artistas DEFs, a gente tem afirmado, nós somos um corpo muito contemporâneo, porque a arte é estabelecida ainda dentro de critérios e princípios clássicos, modernos, e o corpo com deficiência chega e desconstrói tudo isso como verdade. Então a dança não é só sobre dois pés, não é só para quem ouve, para quem enxerga. Então, assim, a gente vai trazendo a verdade, não como absoluta, mas uma outra verdade que não é estabelecida oficialmente e recorrentemente na história, que pega um corpo que eu chamo corpo bípede, né, dentro da minha pesquisa da bipedia compulsória, que é esse corpo sem deficiência, como um modelo para se estabelecer metodologias, técnicas, práticas, conceitos de arte que são ultrapassados. Então a gente traz novas possibilidades. Então a ocupação Nunca Mais Abismos também traz isso, assim, o que é que a gente pode... como é que a própria deficiência determina modos de fazer arte. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem compreendido como arte DEF. Entendi. Quer dizer, não é o corpo bípede que é a referência. Né? Exatamente. Perde-se a referência. É multireferencial. É diverso. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, entendi. Nossa, isso faz uma diferença importante. Né? Porque se você tem ali como um conceito que é o bípede, já que você usou esse termo, né? Na dança, que é o padrão, a pessoa que tem alguma deficiência nas pernas, por exemplo, está lá, mas não tentando, de alguma forma, seguir aquele padrão na medida do que ela consegue.
Mas... Exato, porque as metodologias normalmente são assim, né? Tem o cadeirante, aí balé para cadeirante. Então a gente precisa se aproximar do que é o padrão para dizer que a gente está fazendo bem, mas a gente nunca vai chegar porque a lógica do balé é para esse corpo bípede. Então como é que a gente pode pensar uma dança que o próprio corpo com deficiência, não só o cadeirante, né? Ele também determina outras lógicas, entende? Então muda radicalmente o senso, a perspectiva da coisa. Exatamente, é outra estética, é outra história. Muito bom, muito interessante isso. Essa é a sua pesquisa de doutorado, Edu? Isso, eu defendi em outubro de 2023, ano passado, né? E está já disponível na internet. Bom, muito bom, e pensar sobre isso, né? Que a gente tem e a arte é um espaço que deveria ser um espaço mais liberto possível, né? Para o pensamento livre. E quebrar esses padrões e encontrar novas possibilidades de expressão para outros corpos, para uma diversidade de corpos, é muito rico, é muito importante. Bom, Edu, além, ou melhor, junto com a ocupação tem o ciclo Conversa Aleijada. Como é que é? É junto lá no mesmo galpão, na mesma ocupação? A gente vai fazer lá no Sesc Pompeia mesmo, dia 5 e 6, né, terça e quarta, às 19 horas. Terça-feira com uma parte do elenco, na quarta com a outra parte, mas os mesmos artistas, né, as mesmas pessoas. E na Conversa Aleijada é aprofundar o que nós dois aqui estamos conversando, sobre isso da arte DEF, sobre estética, DEF, sobre metodologias que cada pessoa, porque temos, por exemplo, artista com nanismo, temos artista surdo, temos artista cego, que teve paralisia cerebral, eu sou cadeirante. Então, de que maneira a nossa deficiência é um mote de criação, é uma ferramenta que alimenta a nossa arte a partir dessa experiência. Não entende exatamente dentro daquela perspectiva de mudar a perspectiva, não que a gente não se aproxima da normatividade, do hegemônico, mas de que maneira nós temos contribuído para novas perspectivas, novos pensamentos, novas práticas, novas abordagens na arte a partir de quem somos, né? Porque nós somos nosso corpo. Eu não tenho, né? Eu não sou meu corpo. Eu não possuo um corpo. Eu sou um corpo. Então, o que é isso que eu sou que transforma a arte, que vem transformando a arte? A Conversa Aleijada vai por aí. Bom, e também é ali aberto, quem estiver no Sesc Pompeia tem acesso? Isso, aberto, tudo gratuito. Não tem nem aquela coisa, porque às vezes tem uma programação gratuita no Sesc, mas você precisa tirar ingresso. Não precisa para ocupação, para Conversa Aleijada também é só chegar. Bom, Nunca Mais Abismos. E que é a performance, essa série de performances, né? Uma performance coletiva, vamos dizer assim. E depois o ciclo Conversa Aleijada, que é os encontros com os artistas. Eu tenho ainda 5 minutinhos, aí você falou da sua performance, da fotografia, e cada um dos 8 artistas com deficiência vai fazer uma performance específica sobre a sua experiência, né? A sua história. Não vai dar tempo de você contar sobre cada um, até porque a gente daria um grande spoiler. Mas aí eu ia pedir, aí você vai arrumar confusão com os seus amigos, mas para você contar mais uma, se você puder. Vou contar então uma de Elinilson Soares, que é o artista surdo. Elinilson, o nome da performance dele é Mergulho. Ele conta que quando ele era criança ia para as festas, para os bailes, com o pai e com a mãe dele, e que aí via as pessoas dançando, e as pessoas não se comunicavam em Libras com ele, mas ele também dançava. E aí a música parava, mas ele continuava dançando porque ele dançava, né, a partir de outros sentidos, não exatamente da música, apesar da pulsação, mas tinha outras coisas que o estimulavam, e as pessoas começavam a criticar, a ridicularizar ele botava um fone, aí a vibração, ele conseguia dançar, e as pessoas perguntavam: que música que está tocando? Fale aí qual é a música, querendo constrangê-lo. Então a performance dele, e é uma coisa maravilhosa, que transforma também o espaço. A gente não precisa contar exatamente a história, entende? Mas a performance parte disso e de como a gente transforma. Então ele vai transformar o espaço em estrelas de uma forma muito bonita.
Nossa, que graça, que coisa linda. Você estava falando da sua performance, né? Que parte de uma fotografia que era um dia do seu aniversário, mas que você estava sozinho na fotografia e você achava linda Era essa... aniversário de uma amiga. Ah, da Eu sua fui amiga. para uma festa, Tá, e aí você não participou dos parabéns e de nenhum momento da festa por causa da sua deficiência. Você achava que estava muito bem na foto. Depois você reviu e percebeu que, na verdade, não. Você precisaria estar com as pessoas. Aí você falou assim, aí até que eu encontrei a minha turma, né? Isso. Que a sua turma, eu pressuponho, sejam os artistas DEFs. É isso? Ah, sem dúvida. Como é que é essa turma? Como é que vocês são encontráveis no conjunto, assim, ou é individualmente nas redes? Eu digo isso para quem está nos ouvindo, se identificou e queira também ter uma turma, né? Compatível. Como é que faz para encontrar vocês? Isso é muito importante porque, assim, agora eu acho que está até mudando, mas eu sou de uma geração que eu não convivi com muitas pessoas com deficiência na minha infância nem adolescência. Então, nas minhas festas, por exemplo, não tinham pessoas com deficiência. Então, com a arte, eu encontrei, né? Fui encontrando. E, por incrível que pareça, tem pessoas na performance que eu nunca trabalhei, que eu nunca nem tinha encontrado. Por exemplo, Quixote está fazendo a trilha sonora ao vivo. É um artista com deficiência daqui de São Paulo. A gente acabou de se conhecer hoje, ele já vai estar na performance. As redes aproximam bastante também. E a gente aí tem possibilidade de entrar em contato, né? Em comunicação, enfim, em troca. Eu trabalhei com Jéssica Teixeira durante a pandemia, sem a gente nunca ter se encontrado na vida. Que legal. E aí acaba também, só para não esquecer, que eu acho que é importante, no dia 10 de março, a última ação da ocupação é a Zuleicada, que é uma silent disco, ou seja, é uma discoteca silenciosa. A gente bota fone de ouvido, Estela Lapone vai ser a DJ, e a gente dança com os fones de ouvido. Isso é uma prática, inclusive, para as pessoas neurodivergentes também estarem junto, porque não vai se incomodar com um som alto. Todo mundo dança a mesma música com o fone de ouvido, mas as pessoas que são sensíveis a isso não podem estar junto com a gente. E aí foi uma experiência que a gente viveu na Alemanha e está trazendo para aqui, para dizer que é isso, esse encontro é uma festa, nada de tragédia, nunca mais abismos. Lindo. E que esses encontros precisam ser festejados e celebrados. Muito bom, Edu. Como é que as pessoas te acham nas redes? Meu Instagram é EduImpro, de improvisação, por causa do grupo X de improvisação, né? Então, é EduImpro, e lá tem minha tese, tem todos os meus trabalhos, e eu vou atualizando sempre, a gente pode trocar. Muito bom, muito legal falar com você, viu, Edu? Parabéns. E eu obrigada. Gostei demais. Muito obrigado. Valeu, obrigada pela entrevista. O Edu, artista da dança, performance, teatro, pesquisador, professor da Escola de Dança da Universidade da Bahia, diretor do Grupo X de improvisação em dança, idealizador deste projeto, que é o Nunca Mais Abismos, que é uma ocupação que estará a partir de amanhã no Sesc Pompeia, em São Paulo, né, com performance. São 10 artistas, 8 deles com deficiência, ou como eles se denominam artistas DEFs. Então, deixa eu dar o serviço aqui para quem está em São Paulo. Sesc Pompeia, entre 1º e 10 de março, de quinta a sábado, das 17 às 21. Mas não é assim que você precisa chegar nos 17 e sair às 21. O horário que você chegar lá no galpão do Sesc Pompeia, você terá acesso ao trabalho deles, inclusive acesso gratuito. No domingo, é das 15 às 19. Muito bacana. E parte o projeto da pesquisa de doutorado do Edu. Muito bom. Nunca Mais Abismos. Procure. E esse termo, né, esse título faz referência aos abismos, porque, como dizia aqui o Edu, nos explicava que na Grécia, qualquer deficiência, qualquer deformidade, qualquer coisa que fugisse ao padrão, né, as crianças eram jogadas em abismos. Olha que coisa horrorosa, né? E então é referência a esses tempos mais sombrios. Não que hoje estamos ainda muito longe de qualquer possibilidade de inclusão e respeito, né? Mas os abismos ainda existem, né? Não literalmente como na Grécia, mas ainda existem, precisam ser vencidos.